Olá pessoal, que bom estar mais uma vez aqui com vocês, eu e a Daíse, fazendo aqui essa gravação neste lugar aqui tão aprazível e que tem tudo a ver com um assunto que nós nos propomos a falar a vocês, que é estabelecer hábitos saudáveis para esse tempo de quarentena, estabelecer uma rotina, né, nesse período de quarentena e não só a quarentena, para o nosso viver diário. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós estamos falando de algo que a Bíblia já nos ensina. A propósito, todos esses hábitos saudáveis que já foram elencados aqui nas duas lives estão norteadas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que é o nosso manual para viver bem, tá certo? Daíse vai trazer aqui a nossa lembrança, alguns desses hábitos que já foram aqui elencados aqui nas lives anteriores. E aí, pessoal? Bom, na nossa primeira live nós falamos de alguns hábitos, né? Lembramos do hábito da alimentação saudável, falamos do hábito de nos mantermos conectados emocionalmente uns aos outros, sobretudo neste tempo de quarentena. E aí lembramos, né, do GCE, que é uma excelente ferramenta para a gente lançar mão neste tempo em que a gente pode continuar se mantendo conectado, ainda que não presentes, Ao né? falar de GCE, Daíse, pode ser que tem muita gente que vai nos ouvir e essa live vai se É espalhar, né? verdade. Então, GCE é Grupo de Comunhão e Evangelização, são as nossas células, a nossa igreja da IEB Linhares, Igreja Evangélica Batista de Linhares, que tem sido uma poderosa ferramenta de estabelecer relacionamentos saudáveis, especialmente nesse tempo de isolamento social. Isso mesmo. Falamos sobre o hábito também da meditação, falamos sobre o hábito da gratidão. E na última live, que infelizmente não ficou gravada, e por isso, né, a razão principal da gente deixar esse vídeo aqui registrado, muita gente pediu, quer ouvir, compartilhar com as pessoas. Nós falamos dos hábitos do devocional, culto doméstico, tempo de qualidade em família, o hábito das declarações e o hábito da contemplação. Este aqui é um lugar extremamente propício para exercermos alguns desses hábitos, né, pai? Sem dúvida. Então acho que aprove a Deus nos trazer aqui este lugar nesta hora e poder compartilhar com o pessoal que nos acompanha nas lives aí. Então vamos lá, o próximo hábito saudável que você tem para propor para a gente aí. A gente falou sobre o hábito do devocional. E o que é o devocional? É o seu tempo a sós com Deus. Nada substitui esse tempo. E aí a gente falou como fazer esse tempo de devocional. Algumas pessoas ficam um pouco perdidas, né? O que é o devocional? É só a leitura da Bíblia? E nós demos exemplos de como que nós fazemos o nosso devocional. Eu gosto de começar o meu devocional com um louvor de adoração. E nesse tempo em que eu coloco o louvor de adoração, eu estou tomando consciência da presença de Deus ali na minha casa. Porque às vezes a gente tem o costume de falar, a adoração atrai a presença de Deus. A presença de Deus já está com você, ela está na sua casa. O salmista Davi diz, para onde eu irei, onde tu não estarás? Se eu subir ao alto das montanhas, lá tu estás. Se eu for ao fundo do mar, lá tu estás. Senhor, estar em todo lugar. Mas às vezes nós deixamos de ter consciência da presença de Deus. Então eu começo com um louvor e ali eu vou me concentrando, me preparando para aquele tempo. Começo com um tempo de adoração ao meu Deus. Então vou para oração. Né, orar a palavra, orar, apresentar ao Senhor suas petições, mas também motivos de gratidão, que foi um hábito que nós comentamos lá na nossa primeira live, que está aí gravada, você pode acessar. Esse hábito da gratidão, ele é curador. A ciência já comprova isso, né? Ele trabalha inclusive no nosso sistema imunológico. Então, depois eu vou para a palavra. E na palavra eu medito o que Deus quis falar comigo por meio daquele texto. Algumas pessoas ficam ainda perdidas, mas como eu vou seguir essa palavra? E a nossa igreja ela está trabalhando hoje com um plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. Fala um pouquinho sobre esse plano, pai, pra gente. Tá. A ideia é justamente consolidar esse hábito da leitura bíblica. Então nós temos livros alternados, tá? Nós estamos hoje terminando Samuel e também lendo aí o livro de Salmos, e a cada leitura é uma rica oportunidade para que você possa fortalecer a sua fé, cuidar da sua alma e do seu espírito. Consequentemente, se o espírito vai bem, o espírito vai dar vida a esta alma, que vai dar uma expressão melhor a este corpo e desta forma honrar a Deus, corpo, alma e espírito. Isso aí.
E aí você pode começar, ainda que você não tenha feito desde o início esse plano, você pode começar hoje. Vai lá, olha a leitura da referência do dia de hoje e comece a partir de hoje. E aí, quando a leitura, o plano se finalizar, você vai dar início lá no dia 1º de janeiro. Então, é uma dica, uma ferramenta para quem aí está querendo uma inspiração para como fazer esse tempo de devocional. Eu gosto muito também de anotar, é um hábito, né, que eu herdei dos meus pais, anotar as minhas orações, anotar aquilo que Deus falou comigo naquele devocional, uma palavra que foi certeira, uma palavra que eu recebi em algum outro momento. Eu tenho vários cadernos e esses dias Deus me levou a olhar tudo que eu anotei nos últimos 3 anos. Eu abri a minha caixa de cadernos de devocionais e foi uma experiência enriquecedora. Eu vi pedidos que eu havia feito, que foram respondidos e que eu esqueci. Eu vi coisas que Deus tratou em mim nos últimos 3 anos, que eu apresentava ao Senhor em orações. Eu vi tantas coisas, tantos milagres, que a nossa mente ela se esquece. A gente é tipo o povo de Israel mesmo, se esquece dos milagres e dos feitos do Senhor. Por isso que Deus falava para o povo de Israel: nunca se esqueçam, contem a seus filhos os milagres, tudo que já aconteceu com o povo, porque nós temos a tendência a nos esquecer. Então, registrar é uma forma de não deixar que se passe perdido tudo aquilo que Deus já fez por nós. Quem teve a oportunidade de assistir a live viu Daíse trazer os blocos, os diários dela de anotações. Também eu trouxe lá as minhas anotações de 1978, de 1979, que já estão meio amareladas pelo tempo, mas fizeram muita diferença. Eu tinha lá 16, 17 anos. Então já era comum anotar frases, anotar pensamentos, anotar estudos bíblicos. Então, muita coisa que a gente fala hoje, que a gente vive hoje, são anotações. E de vez em quando a gente pega essas anotações, como a Daíse disse, faz muita diferença em nossa caminhada. Tá? Eu quero sugerir a você acerca desse hábito do devocional, não é isso? Registrar, anotar, tá certo? É um hábito que vai mudar a sua vida. Eu disse também na live que pode ser que algumas pessoas que estejam nos ouvindo olha assim, mas para Daíse é fácil, ela teve como referência o seu pai, o pai dela teve como referência o pai dele, eu não tive essa referência, eu não aprendi isso quando pequena. Deus está te dando essa oportunidade hoje, ao assistir essa gravação, ao assistir aqui, ouvir estas palavras, tá? A Bíblia diz: hoje, quando ouvirdes a minha voz, ou seja, você pode dar início a uma nova caminhada, de estabelecer esses hábitos com a graça e com a ajuda de Deus e com essas ferramentas que são homens e mulheres que Deus tem colocado na sua vida. Verdade. Tudo na nossa vida é treinamento e são escolhas. Nem sempre, desde pequena, a gente é treinado de forma correta, mas sempre é tempo de nós começarmos a praticar novos hábitos saudáveis. Muito bem. Um segundo hábito saudável, Daíse. Nós falamos sobre o culto doméstico. Tá. O culto doméstico, ele entra também, né, como um subtópico no tempo de qualidade, né, em família. Né, você ter um momento juntos, também fazendo culto doméstico. Falamos também um pouco sobre, às vezes, um tabu, uma crença que se tem, sobretudo dentro das igrejas, de que tem que ser o homem que tem que tomar a frente. Então, muitas mulheres acabam esperando essa iniciativa e nem sempre essa é uma realidade dentro de todas as casas. E aí, você falou um pouco sobre isso, né, pai? Eu mesmo, durante muito tempo, nas ministrações, no entendimento que a gente recebeu dos nossos mentores, né, sempre foi reforçada aquela ideia do sacerdote, do homem, do líder, do chefe, do cabeça. E necessariamente não estar errado. Esta é a posição que Deus espera do homem, dentro do contexto do casamento, né? Que assuma essa posição de líder espiritual, essa posição de sacerdote. Mas isso não quer dizer que o homem, não assumindo essa posição, a mulher deva se eximir. Tá? Então Deus espera e tem também capacitado a mulher a exercer este papel. Tá certo? Lamentavelmente, alguns homens, por falta de entendimento, por falta de discernimento, pelo comodismo e por tantas outras situações, acabam negligenciando este papel fundamental na consolidação de filhos saudáveis, de filhos equilibrados. Mas você, mãe, você, mulher,
se de repente você vive dentro desse contexto onde há omissão, onde há negligência, Deus já te capacitou, Deus te dá graça para você ensinar os seus filhos, ensinar a você mesma o caminho que Deus já traçou para você. Que a graça de Deus seja com você, que o Senhor te renove e te fortaleça. Então não viva murmurando sobre esta ausência masculina, não viva criticando essa ausência paterna, tá certo? Faça a sua parte e que Deus vai te capacitar a você passar por esta fase, por este momento, de forma tão leve nas mãos dele. É importante destacar que esses hábitos sozinhos talvez não terão, sozinhos assim, vividos de uma forma muito sem frequência, não terão o efeito esperado. É preciso uma rotina, é preciso que esses hábitos sejam praticados de forma sistemática. Paulo diz que para que nós experimentemos a boa e perfeita agradável vontade de Deus, é preciso que haja uma renovação na nossa mente, no nosso entendimento. E isso só é possível mediante a prática desses princípios, do devocional, da sua leitura bíblica, seu tempo de oração. Então, da mesma forma que o nosso corpo, como que é o processo de transformação do corpo? Não é com uma comida saudável apenas, ou ir à academia uma vez por semana, que você vai ter um resultado satisfatório no seu corpo. Da mesma forma, a nossa mente não é com ir à igreja uma vez ou assistir uma live apenas que você vai encontrar o resultado de uma transformação completa na sua mente. Então é importante que esses hábitos eles sejam vividos diariamente. Por isso a importância da rotina, né, que a gente falou na primeira live. Então veja bem, enquanto a Isa estava falando aqui, eu estava pensando, esse tempo de quarentena é um tempo que nos convida a estar refletindo os nossos atos, os nossos hábitos, os nossos comportamentos. Tá? Porque o que a gente tem observado? Essa questão de ficar em casa, né? Todas essas mudanças que geradas em virtude da quarentena, as pessoas estão dormindo fora de hora, acordando tarde, né? E aí quando a gente fala sobre disciplina, quando a gente fala sobre hábitos, estabelecer a rotina, algumas pessoas falam, mas eu tenho dificuldades para isso. Então preste atenção, acordar tarde também é um hábito. Ficar dormindo até tarde, você está o quê? Estabelecendo uma rotina para a sua vida. E a gente precisa prestar atenção que essas mudanças vão gerar outras mudanças. Daqui a pouco nós teremos que retornar, pelo menos em alguns aspectos, né, àqueles hábitos que nós tínhamos anteriormente. Principalmente que tem criança pequena, né, a gente já estava compartilhando esses dias a nossa apreensão no que diz respeito a crianças que terão que depois retornar à escola. Muitas delas terão dificuldades, né, de chegar numa sala de aula, até na própria igreja, ir para sua salinha, porque já está 2, quase 3 meses sem esse hábito, sem essa rotina. Então você pai, você mãe, você que cuida de alguma criança pequena, vamos pensar um pouco sobre isso e tentar manter rotina, mas rotina saudável, hábitos saudáveis, que possa estabelecer uma rotina de vida, que possa contribuir para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento emocional e também físico também. É isso mesmo. Um outro hábito que nós comentamos é o hábito da contemplação. O próprio Deus, após criar o mundo, a Bíblia diz que ele parou, contemplou e olhou a sua criação. E ele se regozijou e ele disse que era tudo muito bom. Então nós também somos convidados a contemplar esse céu, a natureza, o canto dos pássaros, contemplar a obra da criação das mãos de Deus. É uma prática que nós podemos fazer até dentro das nossas casas, né? Às vezes com o canto dos pássaros, olhando para o céu, o pôr do sol, o nascer do sol, as plantas, e a gente perdeu esse hábito. A gente vive muito no automático. Eu dei um exemplo meu, né? Eu havia conversado com uma pessoa, queria que ela me desse dicas de que tipo de planta eu colocaria na calçada da minha casa, eu queria colocar alguns vasos de plantas, e aí ela me disse assim, Daíse, quando você estiver andando de carro, tudo, começa a reparar nas plantas que estão nas casas dos estabelecimentos, nas calçadas, e aí você tira uma foto e me manda, e aí eu vou te orientar do que você gostar. E então eu às vezes fazia o mesmo caminho sempre e comecei a olhar plantas que eu nunca tinha visto, porque eu não reparava. A gente vive tão focado nas nossas urgências e a gente esquece de contemplar o belo, a natureza. E Deus disse que tudo que Ele fez é muito bom.
Um outro hábito que nós falamos também foi o hábito das declarações. Mas antes de partir para esse hábito daí sobre a contemplação, ah, nós estamos falando nesses últimos dias também sobre resgatar valores, tá? E esse da contemplação não é não é muito prático, né, do povo brasileiro, não é uma realidade nossa, né? O nosso sangue é um sangue mais do imediatismo, da correria. Nós estamos na época do fast food, do controle remoto, e com isso nós perdemos muitas oportunidades de sentir mais a presença de Deus. Outro dia eu estava com o meu celular e vendo as formigas passando, e eu parei o celular e sentei ali perto das formigas e comecei a gravar. E eu olho para a Bíblia Sagrada e a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, da própria natureza, Deus tira lições para que a gente possa refletir. Nesse tempo de quarentena, né, quando as pessoas não estão saindo de casa, outro dia estava indo, né, perto de casa, eu olhei assim, vi várias crianças, vários meninos brincando na rua, e aquilo, no primeiro momento eu tomei um susto, todo mundo dentro de casa, mas para o outro lado, mas uma cena que eu não via há muito tempo, das crianças correndo na rua, jogando bola, né? Então, a gente olha para a Bíblia Sagrada, o salmista, no Salmo 119, ele faz uma das mais belas declarações, dizendo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Então, nós convidamos a cada um de vocês a parar um pouco nessa correria e, de repente, se não é a natureza, dentro de casa mesmo, pessoas que estão perto de você, pequenas coisas. Eu me lembro aqui, da Isa, eu acho que não era nascida ainda, tá certo? Isso 1986, o Nascimento, que é o pai da Valéria, o sogro do meu irmão, o pastor Rogimário, a gente estava indo para o interior da nossa cidade, ali para o lado de Perobas, e na época a Sunamita dava aula ali numa escola. E no meio do caminho, o Nascimento parou o carro e falou: Jabes, escreve aqui um papelzinho, deixa aqui, né, na escola, em determinado lugar aqui, para que Sunamita amanhã, quando chegar, ela possa ser surpreendida. E eu achei fascinante aquilo. Isso tem mais de 86, 14, 24, 34 anos. Então, são pequenos gestos. Então, tem pessoas que nos inspiram a agir dessa forma. Então, aprendamos com essas pessoas, vamos nos inspirar em homens e mulheres que aprenderam a contemplar o belo, a natureza. E eu até falei na live passada aí que a Eliana, né, ela está de parabéns. A Eliana, ela contempla o belo todos os dias, e de manhã, de tarde, de noite. Não tem uma hora que ela deixe de contemplar o belo, porque o esposo dela é o Juarez Belo, não é isso? O Rodrigo também está de parabéns, contempla o belo todos os dias, a Gabriela Belo, né? Então todos nós temos um belo de Deus em nossa vida. Tá? É porque todos nós somos criação de Deus. De então, Deus, tá. Tem a natureza, mas também temos um ao outro para contemplar, né? E se você não tiver, é só ligar essa gravação todas as vezes que quiser ver o belo, tá certo? Tem aqui a natureza, tem a Daíse, né? Pois é, um outro hábito que nós falamos também é o hábito das declarações. Porque a Bíblia, ela está recheada de versículos que nos fala do poder que há na palavra, o poder criador. A Bíblia diz que o mundo foi criado por meio da palavra de Deus. Deus disse: haja, e houve. Então, assim como há um poder na palavra de Deus, Ele também nos dotou. A palavra, ela tem o poder de gerar vida e de gerar morte. Eu tenho anotado algumas declarações que eu faço quase que diariamente. Eu gosto de declarar sobre o meu dia, eu gosto de declarar sobre a minha vida. Cada área da minha vida tem as minhas declarações. Eu compartilhei uma experiência que eu vivi no ano passado, né? Eu tenho declarações para cada área. Então, na minha área financeira, casamento, quem eu sou, a minha identidade em Cristo. Então, eu sou filha amada de Deus, eu sou luz, eu sou escolhida por Deus, eu sou capacitada por Deus para fazer tudo o que eu preciso fazer. O meu dia será um dia abençoado, será um dia leve, eu tenho um casamento abençoado, a minha casa é próspera, eu sou bem-sucedida. E eu vou falando, eu vou extraindo da palavra quem eu sou, as promessas de Deus para a minha vida, e eu vou declarando. E a ciência já comprova o poder também que há na palavra. E aí eu dei um exemplo de uma experiência que eu vivi ano passado, justamente por conta das declarações. Uma declaração que eu fazia crendo naquilo e que aconteceu.
E até hoje, né, tem coachings que falam muito sobre crença, sobre palavras autorrealizadoras, enfim. Na verdade, a ciência pode dar o nome que quiser. A gente sempre vai para a Bíblia e vê que Jesus já tinha nos advertido há muito tempo sobre tudo isso. E agora a gente está podendo lançar a mão, né, pai? Sobre essa experiência de declarar. Tá. É interessante que, daí falando aqui, me lembra aqui Salomão, tá? A gente aprende muito com Salomão, Provérbios, um livro da Bíblia, né? E ele diz que os pensamentos do homem são como águas no fundo de um poço. Mas a pessoa inteligente sabe tirar esses pensamentos, né, lá desse fundo do poço. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não é uma questão de você sentir essas coisas, poxa, mas eu não vejo isso, eu não sinto isso, eu não tive essa experiência. Não, é você crer que é assim que diz a palavra de Deus. E crendo na palavra, declarar com os lábios, declarar com o coração e esperar o tempo de Deus, tá certo? Então, eu penso que Deus já te deu o suficiente para que você possa viver uma vida declarando a grandeza de Deus, declarando quem Deus é na sua vida, o que Deus fez, faz e fará na sua vida. A fé é chamar à existência o que ainda não é, como se já fosse. Então, declarações de fé não são aquilo que você está vendo, o que já é. Justamente você chamar à existência aquilo que ainda não é, crendo que você já recebeu, crendo que já é seu, crendo que já está estabelecida essa realidade. E a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Então, é um convite para que a gente aprenda a sair do natural, da nossa realidade, porque nós somos treinados a achar que aquilo que nós vemos é a nossa realidade. E Deus nos chama a viver uma realidade do sobrenatural. Diz a Bíblia, o profeta Abacuque, que o justo viverá da fé. E você é esta pessoa que foi e é convidada por Deus a viver nessa dimensão de vida. É possível, Deus deseja isso para você e já te deu o suficiente para você viver nessa dimensão. Amém? Amém. Tá? A gente vai fazer uma oração, louvar a Deus por sua vida, você que está acessando aqui essa gravação, eu oro para que você, ao assistir essas palavras, ouvir essas palavras, possa tomar posse e, tomando posse, abençoar outras vidas, porque esta é a vontade de Deus para nós. Vamos orar. Pai, o nosso coração é grato, ó Deus, por esse momento tão especial, por este lugar aqui que o Senhor nos trouxe, e aqui ouvindo, ó Deus, o canto dos pássaros, contemplando aqui essa natureza e em todas essas coisas poder contemplar o Teu poder, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Obrigado por essas verdades que encontramos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, nos fazendo compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigado por esse conhecimento, obrigado por essa convicção que o Senhor traz a cada um de nós. E eu oro, Deus, para que cada pessoa que está sendo alcançada por essa ministração tenha a sua vida transformada, mudado, o seu casamento, o seu lar, os seus negócios, os seus planos e os seus sonhos, que estejam conectados com esta vontade maior, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que assim sendo, ó Deus, que possamos viver vidas em que há prazer e alegria e também prazer em abençoar outras vidas, viver assim para a glória de Deus. Deus abençoe, um abraço e até o próximo encontro. Tá? Deus te Parabéns, abençoe. Daíse. Tá. Beijo. Amém. Tá. Um Tchau, abraço. Tchau.